Mas aproveitando o Dia Internacional da Mulher, eu quero falar hoje sobre 3 mulheres, 3 escolhas, 3 destinos. Vamos repetir isso juntos? Diga, 3 mulheres, 3 escolhas, 3 destinos. Rute capítulo 1, verso 1 a 5 diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Eimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aqui. Eu, quando fiz uma viagem para Israel, um dos pontos mais extraordinários da viagem foi o guia que nos levava a conhecer os ambientes. Ele sempre dava um contexto histórico do lugar. Ele judeu, não é messiânico, ou seja, não acredita em Jesus como o Messias, mas judeu, foi diplomata aqui no Brasil, foi diplomata no Uruguai. O nome dele é Tamir, cara extraordinário, inteligentíssimo, fala diversos idiomas, fala português assim, de uma maneira extraordinária. E um dos pontos altos foi ter a oportunidade de conversar com um cara como ele. E toda a oportunidade que eu tinha, eu parava para conversar. E eu me lembro da primeira pergunta que eu fiz para o Tamir, para o nosso guia, nessa viagem em Israel, foi a seguinte: eu falei, Tamir, eu acredito que todos nós que chegamos aqui, chegamos com uma série de preconceitos a respeito de Israel, a respeito dos judeus. O que é um preconceito? É um conceito estabelecido antes de ter todas as informações necessárias. Um preconceito nem sempre é negativo a respeito de algo, pode ser positivo. E eu comecei a perguntar algumas coisas para ele, e ele dava risada. E uma das coisas que eu perguntei é o seguinte, eu falei, nos ensinam lá no Brasil, por exemplo, que todo judeu é milionário. E que tipo, você está trabalhando de guia aqui só, sim, brincando, porque sua vida já está resolvida. E ele deu risada, o motorista que estava trabalhando deu risada, e a gente conversou um pouco sobre um monte de percepção errada que a gente tem de algo que a gente não conhece. Um preconceito surge resultado de uma generalização. Então foi isso que eu falei para ele. Você vê o Joseph Safra, que é o segundo homem mais rico do Brasil, um judeu, e daí a gente acha que todo mundo é como ele. Não é verdade. Não é uma realidade. Mas é interessante que a gente faz isso o tempo inteiro, né? Por exemplo, a gente vê um japonês, a gente acha que é o quê? Bom de matemática, não é assim? A gente acha que, não, japonês é tudo crânio. Baixinho é tudo invocado, já ouvi isso. Né? Só uma pessoa... Tem algum baixinho aqui? Não. Não, baixinha então é... Corintiano é tudo, São Paulino, palmeirense. O que é isso? Generalização. Generalização. Eu estou falando isso porque hoje é o Dia Internacional da Mulher, e daí, para o lado positivo, a gente coloca todas as mulheres num pé de igualdade. E desde cedo eu estou vendo no Facebook, no Instagram, que as mulheres são maravilhosas.
e eu tocar com meus botão, pensando, qual delas? A Madre Teresa de Calcutá ou a Suzane von Richthofen? As duas são mulheres, ou não? Nós estamos falando de Maria, mãe de Jesus, ou de Dilma Rousseff? As irmãs não estão assustadas com o que eu estou falando, né? Nós estamos falando da rainha Esther ou de Jezabel? Foi uma mulher também, bíblica também. Generalizar é desonesto. É desonesto, porque da mesma forma como os homens não são iguais, os japoneses não são iguais, os corintianos, são paulinos, os baixinhos, os altinhos, os gordinhos, as mulheres também não são iguais. E esse texto que a gente leu é um texto muito interessante porque ele conta a história de 3 mulheres. E eu vou dar uma lição de casa para você, por favor, se você puder ainda hoje, leia todo o livro de Ruth. 10 minutos você vai ler, 10 minutos, 4 capítulos, se você puder, leia com seu esposo, leia com sua esposa, leia em casa, hoje, antes de dormir. É um livro lindo, é uma história maravilhosa, que conta a vida de 3 mulheres, que estão aqui já no início do texto, Noemi, Orfa e Ruth. 3 mulheres que, interessante, enfrentam problemas semelhantes. As 3 estão lidando com um quadro de perda na sua vida. A Bíblia diz que havia um homem chamado Elimeleque, ele tem uma esposa chamada Noemi, e eles vivem num lugar onde um tempo de fome se estabelece, eles mudam de cidade, eles vão para uma outra terra. E quando eles chegam nessa terra, os filhos se casam, Malom e Quilion, os filhos do casal, se casam com as mulheres daquela terra. E as mulheres são Orfa e Ruth. E é interessante que depois de um tempo, o marido de Noemi morre. 10 anos se passam, os 2 filhos de Noemi, marido de Orfa e marido de Ruth, também morrem. E o que eu acho mais interessante nessa história é que essas 3 mulheres enfrentam o mesmo problema, que é um problema da perda, e você sabe que os estudiosos dizem que não dá para cravar, mas 90% de todo o quadro depressivo é resultado de uma perda. Alguma perda que você tem. Perdeu um ente familiar, perdeu saúde, perdeu um emprego, perdeu uma oportunidade, perdeu o amor da sua vida, perdeu dinheiro, perdeu um negócio. Enfim, as 3 enfrentam a mesma situação de perda, mas é curioso que as 3, cada uma das 3, tem uma postura diferente diante do mesmo problema. Consequentemente, tem resultados diferentes, um destino diferente. É por isso que o tema da mensagem, 3 mulheres, 3 escolhas, 3 destinos. E a primeira forma da gente enfrentar um problema e uma adversidade é como Orfa enfrentou. A Bíblia diz em Ruth, capítulo 1, verso 14, o seguinte, olha só: depois que seu esposo morre, seu sogro já havia morrido, a Bíblia diz o seguinte: então de novo choraram em voz alta, Orfa com um beijo, se despediu da sua sogra. A última vez que o nome de Orfa vai aparecer na Escritura é aqui. Ao enfrentar uma dificuldade, ao passar por uma tempestade na sua vida, ao passar pelo dia mau, ela some, ela desaparece. E está aqui a primeira forma como alguém pode
passar por uma dificuldade, porque não se engane, os problemas virão. Você servindo a Deus ou não, você estando na casa de Deus ou não, você orando ou não, você sendo fiel a Deus ou não, Jesus disse, não foi para os seus adversários, ele disse para os seus discípulos, no mundo tereis aflições. Dificuldades existem, a questão é, como é que nós vamos nos comportar diante delas? Qual vai ser a nossa postura diante das adversidades? E a postura de órfã é a postura da pessoa que foge dos seus problemas. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, órfã foge dos seus problemas. Ô gente, se tem uma coisa que a vida nos ensina, é que não dá para fugir de problema. Até dá, mas você lá na frente encontra o mesmo problema, de novo, com outra cara, com outro rosto, mas o mesmo problema. Eu, como pastor, eu tenho visto, com o transcorrer dos anos, a experiência tem mostrado, por exemplo, mulheres que saem de casa e se casam para fugir do pai. Já viu isso, não? Não aguenta o pai. Pai, opressor, quer ficar tolindo, quer que as coisas sejam do jeito dele. Chega uma hora, a menina não aguenta, dá um grito de independência e, na primeira oportunidade, eu sumo daqui. É óbvio que às vezes isso não é tão pensado, tão racional dentro da gente, mas é sentido, é percebido nas emoções. E daí ela se casa com alguém, e o tempo vai mostrar para ela que ela casou com quem? Com o pai. Tem menos barriga, mais cabelo, menos dinheiro, mas é o pai escrito. E daí, ela faz o quê? Ela é órfã. O que é que ela faz quando um problema surge, gente? Ela foge. Ela dá no pé. E daí o que ela separa? Divorcia. Não, acabou. Só que o casamento trouxe resultados. E qual foi o resultado do casamento? Um filho. E ela sai de casa junto com o seu filho. E o filho é quem? É o avô e o pai, cuspido e escarrado, como dizia minha avó. Você já viu isso, não? Eu vejo isso o tempo inteiro. E há pessoas que elas passam a vida toda agindo como órfã. É um estilo de vida. Eu não estou dizendo que você não possa sair de casa um dia para casar, pelo contrário, não sou ignorante a esse ponto. O que eu estou dizendo é o seguinte, é o que nos motiva a tomar as atitudes que estamos tomando. Se for o fato de fugirmos de um problema e não resolvê-lo, nós vamos se dar mal lá na frente, porque a gente não consegue fugir dos problemas. Há pessoas que enfrentam a vida a partir desse prisma. Então, elas entram para uma empresa, começam a trabalhar, elas estão felizes. Na primeira dificuldade da empresa, pede a conta. Vai embora. Elas estão fazendo um curso, tem um sonho, tem um diploma, legal, está apaixonada pelo curso, mas o curso é só coisa boa? Só tem matéria legal? Todos os professores são extraordinários? Não. Tem uns xarope no meio do caminho, tem umas matérias que a gente não entende direito. E daí, o que ela faz quando aparecem esses problemas? Então, eu estive orando e achei melhor trancar a matrícula. Deus me direcionou para uma outra, usa até o nome de Deus, para justificar a sua ação de órfã, de fugir de um problema, de fugir de uma dificuldade. Tem um vento no casamento, foge, enfrenta um problema na igreja, ao invés de se sentar, olho no olho, conversar, arrumar as arestas, pedir perdão, e às vezes isso vale para a nossa casa, para a nossa família,
com o nosso cunhado, cunhada, sogro, sogra, irmão, seja lá quem for, ou no trabalho, é mais fácil eu parar de ir na casa da pessoa, é mais fácil eu evitá-la, é mais fácil eu fugir do problema, mudar de igreja, mudar de ambiente, mudar de tudo. Afinal de contas, eu sou uma órfã. E é interessante que você vai ver qual é o final de órfã. Sabe qual é o final? Ninguém sabe. Anonimato, insignificância. Porque gente que vive fugindo dos seus problemas é insignificante. Mas tem uma outra mulher nessa história que passa pela mesma adversidade que Orfa passou, mas age de uma maneira diferente. Essa mulher é Noemi. Noemi. E Noemi, olha só o que o versículo 19 diz, eu vou pedir para você manter a Bíblia aí. Rute 1, 19. Noemi, ela não foge do seu problema, mas ela tem uma outra atitude. Olha só, Rute 1, 19 até o 21. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Rute aqui, junto com sua sogra Noemi, estão voltando para a terra de Noemi. Lembra que eles saíram porque não tinha pão, era um tempo de fome. Depois que morre todo mundo, estão regressando, fazendo o caminho de volta. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Imagina você, se passaram anos e anos, pelo menos mais de uma década. É o que a Bíblia deixa subentendido, não fala exatamente. Verso 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Chamai-me Mara, porque grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Olha como essa mulher está, gente. Essa mulher resolveu mudar seu próprio nome por causa de uma adversidade. A palavra Noemi significa agradável. A palavra Mara, ela mudou o nome de Noemi dela para Mara. A palavra Mara significa amargura. Ela muda seu nome de agradável para amargura. Quem é Noemi nessa história? Se Orfa é quem foge dos problemas, Noemi é quem adoece por causa dos problemas. Vamos repetir? Diga: Noemi adoece por causa dos problemas. É muito curioso você olhar na história que Deus, na Bíblia, mudou o nome de muita gente, sim ou não? De Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, de Sarai para Sara. Você vai ver Jesus mudando o nome de alguns discípulos, Cefas para Pedro, mas Deus não mudou o nome dela. Aliás, você continua lendo a história, a narrativa bíblica continua a chamando de agradável, mas ela muda o seu nome. Ela se vê de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Sua autoimagem é prejudicada por causa de uma adversidade que ela enfrenta. E agora ela se vê como alguém amargurada. Alguém disse que a dificuldade ela não te melhora, a dificuldade te revela. O deserto, ele não nos melhora. O deserto são os tempos difíceis. O deserto nos revela, mostra quem nós somos, e nem nos piora também. Só revela, você é quem é, não é quando você está bem, é quando pisam no teu calo. Você não mostra quem você é quando está bem, está com grana, todo mundo está te aplaudindo, não. É quando
a porca torce o rabo. Salomão diz em Provérbios 24:10, se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, você mostra o tamanho da sua força, você mostra quem você é no dia da angústia, no meio da dificuldade, em meio aos problemas que você enfrenta. E quantas pessoas, irmãos, ao enfrentar uma dificuldade, elas saem piores do que entraram, amarguradas, saem praguejando, terminam um namoro, terminam um relacionamento, às vezes saem de um casamento, tentaram um negócio, não deu certo, acreditaram, sonharam, investiram dinheiro, de repente as coisas não andaram bem, e daí elas saem amargas, destilando veneno. Esse é o jeito Noemi de enfrentar as dificuldades. Mas a Bíblia vai mostrar uma terceira mulher nessa história. E olha que coisa curiosa, gente, ela enfrentou o quê? A mesma dificuldade. Porque normalmente esse tipo de discurso de Noemi é aquele tipo de discurso assim, você não sabe o que eu passei. Não é assim? Você está falando isso porque você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu atravessei. As três enfrentaram a mesma coisa. Um dia um moço na igreja, isso já tem um bom tempo, e ele tinha voltado para cocaína, para maconha, e eu fui conversar com ele. Eu falei, cara, o que aconteceu, velho? Você está louco? O que aconteceu? Ele, meus pais se separaram da minha mãe. Eu falei, o meu também. Vou virar maconheiro por causa disso. A mesma dificuldade. Reações diferentes. E a Bíblia diz então que Ruth tem uma atitude diferente. Olha só, Ruth 1, 16 e 17. A palavra Ruth, só um parêntese, significa amizade. Ruth 1, 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe. Deixa eu só tentar dar um contexto aqui para você, rapidinho. Chegou um dado momento, Noemi, a sogra das duas, porque ficou lá, você imagina, 3 mulheres, 2 jovens e Noemi, uma senhora. Ela chega e fala, gente, vamos cada um tocar a sua vida. Vocês são jovens ainda, vê se arruma um marido, porque naquela época era assim, se você era casado com uma pessoa e o homem morresse, a mulher teria que casar obrigatoriamente com um cunhado mais jovem para suscitar descendência para o defunto que morreu. Entendeu ou não? Tipo, eu morri, a Dani tem que casar com meu irmão. Você já imaginou uma coisa dessa? Espero que Deus me dê vida longa, porque senão a Dani não está mais valendo. Isso. E Noemi até fala para elas, viu? Ô, gente, até eu casar de novo, ter filho, vocês vão ter que esperar muito tempo. Então foi o seguinte, vão tocar suas vidas. E órfã faz o quê? Arruma as malas e... Mas Ruth, no verso 16, tem a seguinte postura, ela diz, não me inste para que te deixe, nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, irei eu, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Coisa maravilhosa, né? A gente normalmente usa esse texto bíblico para casamento, a gente canta música de amor com esse texto bíblico, mas na verdade isso é palavra de uma nora para sua sogra. E o marido já tinha morrido. A nora disse para a sogra, para onde você for, eu vou. Aonde você pousar, pousarei eu. O teu Deus
será o meu Deus. Orfa é quem foge dos problemas, Noemi é quem adoece com os problemas, Ruth é quem supera os problemas. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: Ruth supera seus problemas. Entenda o seguinte, por favor, que adversidades nada mais são do que oportunidades de promoção. Você pode repetir isso comigo? Diga: adversidades são oportunidades de promoção. Acontece que cada um de nós vê de um prisma, de uma perspectiva. Orfa vê a adversidade como algo que, se eu não fugir, ela acaba comigo. Noemi é aquela que recebe a adversidade passivamente e é vencida por ela, e adoece, e se torna amarga. Agora, Ruth passa por uma adversidade e a enfrenta, e a supera. Não foi essa a postura de Davi, quando em 1 Samuel, capítulo 17, estava todo mundo lá morrendo de medo de Golias? Davi viu aquilo como uma oportunidade de promoção. Oportunidade de promoção. Você vai ver que Davi só se tornou Davi, é óbvio que por causa de Deus, mas os degraus que foram colocando Davi para mais próximo do seu destino foram seus inimigos, foram seus adversários. Tanto é que quando a gente fala logo o nome de Davi, nós não lembramos de Jonatas, que era seu melhor amigo, nós lembramos de quem? Davi e Golias, que foi seu maior adversário. Porque adversidades são oportunidades de promoção. Davi entra naquela batalha como um desconhecido, como alguém sem importância alguma, mas sai daquela luta como um herói da nação toda. O que é que tornou Paulo o maior apóstolo de todos os tempos, gente? Senão as adversidades que ele enfrentou. Você vai ler todo o Novo Testamento e você vai descobrir tantas lutas, tantas injustiças, tanta perseguição, tanto tempo na prisão, problemas, dificuldades. Tudo isso que você está enfrentando são oportunidades de Deus te colocar num patamar superior. O que é que tornou José o maior líder da sua época? Porque um líder, gente, ele é preparado como? Numa sala, numa palestra. Como é que um líder é forjado, gente? Numa praia, Um líder é forjado na adversidade, na luta. Com todo respeito, eu fiz seminário teológico durante 4 anos. Sabe o que eu uso do seminário teológico? Nada. O que me fez ser pastor, me tornar quem eu sou, não foram as pessoas que me apoiaram, elas foram e são importantes, mas foram as adversidades que eu enfrentei. As adversidades são oportunidades da gente crescer. Esse que é o preparo. Um diamante é um pedaço de carvão que se saiu bem sob pressão. Eu vou repetir. Um diamante, valioso, né? Ele nada mais é do que um pedaço de carvão que se saiu bem quando foi colocado sob pressão. Eu pergunto para você, o que é que as lutas estão fazendo com você? Eu não vou perguntar se você tem enfrentado adversidade, eu sei que tem. Todos nós enfrentamos. Eu sei que tem lutas no trabalho, eu sei que tem lutas na família, eu sei que tem desafios para criar os filhos, eu sei que tem problemas no ministério. Todas essas coisas eu sei. A questão é como é que você tenha enfrentado isso. Como órfã, você é um fugitivo, você vive fugindo. Quando você vê um problema, você diz, ai não, eu acho que chegou a hora, deu. Será que você tem enfrentado as suas dificuldades como Noemi, e talvez você se encontre aqui hoje amargurado, amargurada, cabisbaixo, sem esperança, achando que acabou para você?
Ou será que tem alguma Ruth aqui hoje à noite? Que diz, os problemas são reais, as dificuldades existem, mas também existe um Deus que me ajuda. E eu queria hoje, em 5 minutos, deixar uma dica para você vencer os desafios. Uma dica que não é minha, é de Ruth. Como é que ela enfrentou esse desafio? E o que é que ela falaria para a gente hoje? Eu anotei uma coisa só. Se você quer vencer seus desafios, por favor, tenha uma atitude positiva. Você pode escolher alguém perto de você e dizer isso? Diga, tenha uma atitude positiva. Tenha uma atitude positiva. Você está enfrentando um problema lá na faculdade, lá no trabalho, lá no consultório, no escritório, na empresa, no ministério, lá na sua casa. Tenha uma atitude positiva. Olha que Ruth capítulo 2, verso de número 2 diz. Elas chegam numa cidade agora nova para elas, tudo é muito novo. Imagina, gente, 2 mulheres. Nós estamos falando de 4.000, 5.000 anos para trás, gente. Não é agora que tem Dia Internacional da Mulher, não. Direitos iguais, salários, vamos equiparar. Não, mulher não trabalha, mulher nada. A Bíblia diz o seguinte, Ruth 2:2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. Tinha um campo, sociedade completamente 100% rural, todo mundo trabalhava no campo, e acontece que quando as pessoas iam trabalhando no campo, algumas espigas eram desperdiçadas, ficavam pelo caminho. E pessoas necessitadas é quem aproveitava disso. Ruth falou, é para lá que eu vou. Em outras palavras, eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar aqui sentada com a ladainha, com um discurso de que as coisas não vão bem, de que as coisas não são... Porque a fala de Noemi é essa, olha o que Deus fez comigo, não me chame mais de Noemi, de agradável, me chame agora de amargura e tal. Não, eu não vou ficar nessa ladainha aqui, eu vou fazer alguma coisa a respeito do que está acontecendo com a minha vida. Tem uma atitude, uma ação positiva. Seja proativo. Aliás, o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes diz que o primeiro hábito de uma pessoa altamente eficaz é a proatividade. O que é ser proativo? É não ficar esperando para reagir, é agir. Não ficar sentado esperando alguma coisa acontecer, alguém ajudar. Conhece gente assim ou não? Ai, fulano podia me dar uma mão, poxa, meu tio não sei o que lá, ai, se minha avó não sei o que, poxa, meu pai também. Não! Alguém proativo é alguém que parte para cima. Está difícil, está complicado, existe uma luta, eu não a ignoro, mas tem uma coisa, tem Deus do meu lado também, eu tenho saúde, eu tenho força, eu tenho graça, e eu vou partir para cima em nome de Jesus. Sabe, o maior erro de nós, os cristãos, muitas vezes é escondermos a nossa inércia, a nossa preguiça, a nossa falta de ação e chamarmos isso de eu estou esperando no Senhor. Eu preguei uma mensagem aqui há alguns meses atrás sobre isso. Não chame a sua inércia de fé. Não chame a sua inércia. O que é inércia? Falta de ação. Falta de atitude. Ah, mas eu não tenho os recursos, use os que você tem. O que é que você tem? Eu também não tenho os recursos que eu gostaria. Será que todo mundo aqui tem os recursos que eu gostaria, gente?
Eu não sei você, mas eu não tenho o celular que eu gostaria, eu não tenho o tablet que eu gostaria, eu não tenho o carro que eu gostaria, eu não tenho a roupa que eu gostaria. Eu queria outro microfone melhor que esse. Tem um monte de coisa que eu gostaria que fosse melhor. Mas a questão é o seguinte: o que é que eu vou fazer com aquilo que eu tenho? A proatividade é isso, é você usar aquilo que tem. Ela disse, tem um campo, tem pessoas que estão trabalhando, existe essa oportunidade, eu vou fazer algo a respeito. Aí daí tem gente que diz, não, mas é muita humilhação. Eu tenho um colega que ele está há 10 anos desempregado, porque ele disse o seguinte, eu não vou sujar a minha carteira profissional. Será que é só eu conheço gente assim? Não, eu tenho uma imagem a zelar. Não chame, não, Deus tudo pode. Não bota Deus na sua inércia. Não coloca Deus na preguiça. Não coloca Deus na falta de atitude. Naamã tentou fazer isso. Quando ele chegou na casa de Eliseu, o que é que Eliseu falou para Naamã? Qual que foi a ordem? Faça alguma coisa, vai lá no rio, mas mandou ele do outro lugar, em outro país, mergulha 7 vezes, faz alguma coisa, caminha, mergulha, faz algo a respeito. Ele diz, eu pensei que ele ia se colocar diante de mim, fazer uma oração, botar a mão no lugar da lepra e eu ia ser curado. E quantas vezes a gente fica travado por causa de falsos pensamentos, falsas crenças, que vão limitando a nossa vida e nos impedindo de avançar e de prosperar. Mas tem aquela viúva também, um capítulo antes de Naamã, que tem um pouquinho de azeite em casa, chega para Eliseu, e que Eliseu é o profeta que manda todo mundo... Vai. O que é que ele fala para a viúva? O marido morreu, deixou uma dívida, ela tem 2 filhos e está para perder os 2 filhos. Chega lá, e aí... O que é que você tem em casa? Não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Falei, então vai para suas vizinhas, pede vasilhas, não peça poucas, volta para casa, fecha a porta, tu e teus filhos, deita o azeite nas vasilhas, vai lá, vende, paga a dívida e vive do resto. Você conhece o final dessa história? Deus multiplicou o azeite dela, porque Deus abençoa a nossa atitude. Deus não abençoa o que você intenciona, Deus abençoa o que você faz. Eu conheço muitas pessoas que dizem, eu tenho tantos planos. Deus não abençoa aquilo que a gente intenciona. Deus não abençoa aquilo que está num papel. A nossa colheita é resultado de uma semente plantada, de uma atitude. Ela diz, eu vou lá, eu vou fazer algo a respeito. Eu conheço muita gente que está naquela música do Titãs. Você sabe qual que é a música do Titãs? Queria ter trabalhado menos, me esforçado menos, ter visto o sol nascer, se pôr, sei lá eu. A música diz assim, queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e tristezas que vier. O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger. Sabe para onde você vai? Para o buraco. Anda distraído para você ver. Aceita o que a vida te traz. Não tem uma atitude, não parta você para cima. Fique, levante sua velinha e para onde o vento soprar, você aceita. A gente faz plano, que a vida me trouxe. Se eu andasse distraído, estava na roça, no buraco. Sabe o que Davi disse? Quando a oportunidade surgiu, em 1 Samuel 17, ninguém chamou Davi para ir matar Golias, gente. É isso que você tem que entender, ele não fazia parte do exército. Ele foi lá levar pão para os seus irmãos e ver
a mandado do pai, como é que os meninos estavam e trazer notícia da guerra. E quando ele chega no vale de Elá, está o circo armado, Golias gritando, Saul não tem atitude, está com medo, o exército com medo, e Saul falando, e aí, quem for vai casar com a minha filha, quem for vai ganhar dinheiro, quem for não vai pagar imposto. Quando Davi viu isso, ele disse, teu servo irá. Eu vou. Ninguém foi lá e convidou ele, falou, você gostaria? Pelo contrário, Saul falou, não, você não pode ir. Você é jovem demais. Ele é maior que você, ele vai acabar com você. Ele diz, já matei leão, já matei urso, e esse filisteu eu vou matar também, eu arranco a cabeça dele, eu vou deixar o corpo dele para as aves do céu comer. Proatividade, atitude positiva de alguém que parte para cima. Isaías, capítulo 6, fala sobre o chamado de Isaías. Mas deixa eu falar, interessante, Deus não chamou Isaías. É um chamado colocado assim para o ar. Você lê o texto, a quem enviarei? Lembra? Quem há de ir por nós? Não falou, Isaías, vamos. Outros Deus chama, verdade. Mas o de Isaías não. A quem enviarei? Quem há de ir por nós, Isaías? Eis-me aqui. Envia-me a mim. E ele se torna o profeta messiânico, aquele que recebe de Deus as maiores revelações do Antigo Testamento a respeito do Messias que viria. Resultado de uma proatividade, de uma atitude. Estava lendo hoje um livro sobre liderança, e o capítulo que eu li hoje estava falando sobre Neemias. Eu achei curioso um dado que eu não sabia desse dado. Os muros de Jerusalém, que Neemias reconstruiu, sabe por quanto tempo os muros ficaram derrubados? 120 anos. 120 anos, mais de um século e 2 décadas. Eu quero perguntar para você, quantas pessoas viram isso, gente? Quantas pessoas estavam lá em Jerusalém, no meio da ruína, os muralhas derrubaram, as portas queimadas, a cidade desolada. Quanta gente viu isso e não fez nada? E deixa eu dizer uma coisa, Deus não chamou Neemias também. Um dia Neemias recebeu a visita de um dos seus irmãos, ele está lá no palácio, ele pergunta, como é que estão as coisas lá em Jerusalém? E o seu irmão fala, destruída. Neemias não tinha nem visto como é que as coisas estão, ele morava em outro país, em outro lugar, outra realidade. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. E quando ele recebe essa informação, a Bíblia diz que ele chora, lamenta, ora, jejua e diz, eu vou fazer alguma coisa a respeito. Se prepara, arma uma estratégia, conversa com o rei, volta para Jerusalém, 52 dias depois, os muros estavam prontos. 120 anos, ninguém fez nada. 52 dias de trabalho, as muralhas estavam prontas. Sabe o que Deus precisa? De uma atitude positiva sua, de uma ação sua, de você arregaçar as mangas e partir para cima. Poxa, ninguém me dá oportunidade. Faça você a oportunidade, crie você a oportunidade. Seja proativo. Acredite que vai dar certo. Você se lembra daquela mulher hemorrágica, gente? Se eu tão somente tocar a orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Tem gente esperando, Jesus podia vir aqui na minha casa. Ela falou, eu vou. Tem uma multidão. Eu estou fraca. Eu estou sem condições. A sociedade é contra mim. A minha igreja é contra mim. Mas eu vou tocar e eu serei curada. Davi disse para Golias, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Jesus Cristo disse, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu concluo dizendo para você que 3 coisas aconteceram com Ruth. A primeira delas,
ela se casou com o dono do campo que ela foi caçar os migalhas que caía. Boaz, um homem trilhardário. Ela casou com esse homem. A Bíblia diz que o homem já tinha ouvido falar dela, fama dela, a fidelidade dela para com a sogra. O homem sabia, via a postura dela, via a atitude dela. Dizia, não, continue trabalhando, fique aqui, eu vou te ajudar. Daqui a pouco os dois se casam. Não tinha esperança de futuro, mas a atitude dela, ela casa com um homem riquíssimo. A Bíblia diz que uma segunda coisa acontece com ela também, ela tem um filho com esse homem. E o filho se chama Obed. Obed é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. Ruth se torna bisavó de um rei. Bisavó de Davi, rei de Israel. Uma atitude positiva, uma ação. Boaz não foi atrás dela, ela foi. E se você ler Mateus capítulo 1, versos 5 e 6, onde o evangelista conta a história e a genealogia de Jesus, desde Abraão, você vai ver que a genealogia de Jesus vai passar por Boaz, que foi pai de Obed, a mãe Ruth. Ela entra para a história como parte da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso para você e eu termino aqui só para dizer o seguinte: imagine quanta coisa boa está a seu futuro, só esperando uma atitude sua. Só uma atitude positiva sua. Gente, eu me lembro quando há 5 anos a gente estava para dar o start aqui na igreja, eu estava com muito medo, porque eu fazia parte já de uma igreja estruturada, vocês conhecem a história, e a igreja era só minha família, aqui, 5, 6 pessoas, e daí eu falei, e eu me lembro de um amigo, foi determinante naquele momento, ele falou, Aquiles, comece com o que você tem. 5 anos depois, nós estamos aqui, gente. O que é que o diabo estava querendo me privar? Me segurando de ter uma ação, de ter uma atitude, de arregaçar as mangas, de acreditar. Eu não tinha os recursos que eu precisava, eu não tinha as pessoas que eu precisava, mas a coisa não funciona assim. As coisas vão acontecendo num processo da fé. Quando você pisa na água é que o mar se abre. E se ele não se abrir, Deus vai te fazer andar sobre as águas, em nome de Jesus. Fica de pé para a gente orar hoje à noite.